E aí, galera, beleza? Hoje o nosso podcast está aqui com a presença do nosso lado aqui, do anfitrião, Flaviano arregou, meteu o pé. Aí hoje a gente vai ter a doutora Amanda do nosso lado aqui, substituindo o Flaviano. E do outro lado aí, nossa convidada, a Jéssica, da Clip Art, né? Criarte. Criarte, dos melhores quadros de Paraná. Opa, e é mesmo. Hoje a doutora Amanda vai assumir aquela posição de destaque aqui no nosso podcast. É isso aí, cavalo, pau. Pau no cavalo. E aí, galera, bem-vindos, né? Bem-vinda, Jéssica, minha Obrigada. amiga, minha comadre. Sabia que ela é minha comadre? Comadre? É. Uhum. Nós fomos madrinhas de casamento uma da outra. Ó, O dela tá firme, né? Confirme e constante, amiga. Quantos anos já de casamento? Vai fazer 10 anos, amiga, 10 agora, em anos, novembro. cara. Você casou depois ou primeiro que eu? No Foi- meu primeiro casamento? Foi primeiro que você. Primeiro que, Uhum. era pra estar contando aí com 10 anos de casamento também, né? É verdade. Mas Mas foi estamos aí, amigas há muito tempo. olha, faz 10 anos. 10 anos de casamento. 10 Estudamos anos. juntas, cara, no terceirão, né? Eu sei que eu tenho cara, assim, de uns Dá uns 18, né? A pessoa dá uns conselhos. Então, conselhos bons 10 mesmo, anos, né? Não, eu sei que a Cara. pessoa não acredita, amiga, porque eu tenho uma carinha, assim, de 18 e É, tal, de né? 21. Mas a pessoa casou com quantos anos, bicho? Não, mas eu já tô bem avançada. Já estamos, né, amiga? Já estamos acabadas já. Hein, cara? Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esses desafios, né? Da maternidade, do empreendedorismo, né? A gente conversa muito sobre isso sempre. E eu acho um papo importante, cara. Porque tem várias mulheres que estão nessa condição aí de ter que trabalhar, de ter que ter filho, ter que conciliar casa, marido, tudo. E pra você, como é que tem sido aí? O que você decidiu quando você ficou grávida e falou, o que eu vou fazer aí com essa questão? Então, amiga, assim, eu sempre quis ser mãe, né? Eu sempre tive esse desejo, assim, de ter uma família. E logo quando nós casamos, a primeira cobrança é sempre assim, quando você namora, a pessoa fala assim, e aí, cara, você não vai casar? E aí, quando é que vai ser o casamento? As pessoas estão sempre cobrando alguma coisa. E aí, quando a gente achou que foi o tempo ideal, nós nos casamos. E aí, você acaba de casar, qual que é a cobrança das pessoas? Filho. Gente, é incrível Como isso, né? né? Tem Meu um Deus, checklist, né? né? Ó, casou, É. filho. E aí, depois de 7 anos, a gente achou que fosse, né? Nós acreditamos que foi o momento ideal. E a gente sempre conversava sobre isso, quando essa fase fosse chegar. E aí nós conversávamos assim, eu quero ficar em casa, né? Porque eu queria poder ter esse momento com a criança na primeira infância e tal. Então, assim, esse era sempre o nosso discurso. E aí, próximo a isso, nós tivemos algumas mudanças, nós até mudamos de cidade, acho que você lembra, né? E eu tava grávida, e a gente já tava com a mudança. Pará, né? Nós fomos para Pará, para Belém. E aí, eu já tava com a mala pronta, com as coisas encaixotadas, lembra que minha casa tava toda. E aí, eu descobri que eu tava grávida. Porque nós estávamos tentando há um período e tal. E aí, amiga, quando você fala que você quer engravidar, é uma coisa. Quando você descobre que você tá grávida, é um outro sentimento, cara. E aí, as coisas foram acontecendo pra gente e tal. E aí, eu decidi que eu ia permanecer em casa. E aí, eu pensei que ia ser, tipo, muito tranquilo, né? Tá em casa, né? Acho que para as mães que estão escutando a gente, que estão em casa, eu acho que elas têm tiveram essa mesma questão. Nossa, não, eu não vou ter que lidar com os horários do serviço, eu vou ficar em casa, vai ser mais tranquilo e tudo mais. E, amiga, como que tem sido isso? Nesse percurso, eu precisei também dar um jeito para poder ajudar lá em casa financeiramente, porque, cara, a gente sabe que ter filhos também tem custos financeiros, né? Algumas pessoas falam, não, mas onde come 2, come 3, come 4, come 10. E eu respeito também quem tem essa opinião, né? Mas a gente sabe que filho também tem as despesas. Você pensa em várias áreas para poder auxiliar essa criança, para você poder, né, tipo, cara, é a alimentação, é a saúde, é o emocional da criança. E tudo isso você tem um investimento, tanto financeiro quanto tempo. Então eu tive que me virar. Eu tive que falar assim, cara, eu vou ter que dar um start aí, fazer alguma coisa para mim poder ajudar de alguma forma financeiramente também. Porque quando você abre mão de estar no mercado de trabalho, você abre mão de uma remuneração fixa,
que te dá segurança financeira, não é? É. E aí eu me vi nesse cenário. O Vini nunca me pressionou para isso. Ele também sempre tentou dar o jeito dele, porque nós tínhamos um acordo antes, né? E ele sempre foi pensado assim. Vocês planejaram, né? Exatamente, nós planejamos. Quando eu falei que aconteceu, é porque a gente estava tentando há um ano e pouco já, e aí como não tinha acontecido ainda, a gente falou assim, vai demorar ainda, né? Só que quando você esquece que você está tentando, é aí que acontece. Que é diferente já de muita gente que é pega assim de sopetão. É verdade. Que já tem esse planejamento. Mas você trabalhava na época, então, que você estava planejando engravidar. Sim, eu trabalhava. Eu sou pedagoga com a especialização em psicopedagogia institucional, que tem a clínica também, né? Eu não atuo na parte clínica. E no momento também não estou atuando nem na institucional. Na verdade, eu estou na doméstica, em psicopedagogia doméstica, que eu tô com a... Você faz no laboratório. Exatamente, com a criança, com o marido, né? Atendimentos psicológicos, assim. Você consegue verificar isso? Amiga, a sua graduação te deu isso? Deu, amiga. Olha, de verdade, a minha graduação, tanto a pedagogia, a graduação e a especialização me ajudam a ter um olhar sensível para algumas coisas assim com a Isis. É claro que então você não surta, né? Você consegue... eu surto e surto muito. Tá fazendo por conta disso, Não, exatamente. Tem hora que eu fico perdida, eu falo, mano do céu, e agora? Cara, porque a criança, ela muda de fase constantemente, né? Quando você tá, assim, começa uma fase nova, você surta em dói, daí você se adapta, consegue criar estratégias para lidar com aquela fase da criança. E aí, de repente, tá tudo top, normalizado, e aí, mudou de fase. Aí você fala, meu Deus, surtei de novo, não sei o que eu faço. Tá, né, na porta e me chamando de chata. Porque não sei se é quando sabe. Exato, agora elas estão na fase, né, da... adolescência, eu acho. Da infância. 3 anos adolescente, gente. Vira as costas, cara. Não, mas tem alguns estudos, né? Alguns teóricos que colocam mesmo essa fase como a adolescência da infância. Ou os terríveis 2, né? Porque quando elas passam pelos 2 até os 3 anos, até o 3º pro 4º ano também não é fácil. Não é fácil. Mas... Ali você tá pro 4º pro 5º, tô achando que é da personalidade dela. Então passou, gente. A fase dela mesmo. Mas tem mesmo, tem o temperamento. Olha, amiga, são vários critérios que é importante ser analisado no indivíduo, né? E aí, quando a gente tava falando da questão da formação, a formação também me ajuda. É claro que eu não tô pronta, porque ninguém fica pronto. Acho que todo mundo, independente da área de estudo, de formação, você não pode parar de estudar. Sempre você precisa estar estudando, né? Porque ninguém sabe de tudo. Né? E não tem como. Você tem que estudar todos os dias. Assim, ainda mais que o mundo se movimenta se você para. Você não fica parado, você fica pior, porque tá todo mundo lá se atualizando e você ficando para trás, pô. Exatamente. As coisas mudam. Quando eu me formei, cara, mudou o Código de Processo Civil. Eu falei, Deus me dando uma chance de aprender de verdade. Muda tudo, as coisas vão mudando, as leis vão mudando e tudo, e na minha profissão, no caso, na sua também. Exatamente, então, e ter saído do mercado de trabalho, essa questão também foi uma preocupação para mim, porque eu atuava lá, eu trabalhava no SESC, né? Acho que todo mundo conhece o SESC, acho que a maioria das pessoas conhecem o SESC. Para quem não conhece o SESC, ele é uma instituição sem fins lucrativos, né? Acho que é importante a gente falar, porque o SESC, gente, é maravilhoso. Eles têm vários serviços para a comunidade, inclusive a escola da educação infantil. E lá eu atuava com um projeto de leitura do Bibliosesc, né? Então, eu tinha os conhecimentos pedagógicos que estavam sempre em prática, porque eu estava sempre atendendo criança, construção de projeto, criação de histórias, contações de histórias. Então, assim, eu estava na prática. E aí, quando eu decidi sair do mercado de trabalho, eu parei, mano. Eu parei de estar naquela prática do dia a dia, de construção de projetos, de troca, de estar dentro da instituição educacional, porque nós atendíamos as escolas. Eu saí desse cenário. Então, e aí, como é que você faz? Porque se um dia eu quiser voltar, e aí, como é que fica? Assim, né? Você não parou, você não está na área, você não está estudando. Então, assim, eu sempre busco também estar de olho. As leis educacionais mudam, né? Tem vários conteúdos novos que saem para a questão. E, inclusive, hoje, se você olha no Instagram, por exemplo, o que tem de IG, de perfis, né, que te dão dicas de como educar, de como ensinar, e agora na pandemia, de como você
ajudar o seu filho a estudar em casa, não está escrito. Hoje a gente tem um monte de pessoas falando sobre isso. Jéssica, você falou da pandemia aí, é uma questão que ficou muito em alta, porque os pais estão tendo agora mais contato, né, com os filhos, porque a gente usava a escola também, não só como para o filho aprender, mas também como um tempo livre das crianças, não nos entendam mal. Por favor. Não, mas é a verdade. Não adianta a gente querer só romantizar a maternidade e a paternidade, não. A gente também está representando pais aqui, né? Porque a responsabilidade de criar um filho não é só mãe, gente. É só mãe, né? Por favor, né? Mas aí, então esse lado que a pandemia veio, que a gente tem que fazer às vezes do professor e tudo mais, é muito legal, né? Porque aí consegue... Nossa, a Alice, por exemplo... Ela não tá na fase de alfabetização ainda. Só que aí a gente tem que fazer as tarefinhas. Cara, é difícil demais, né? E aí você, já que já tem esse lado aí, já tem, né, uma facilidade, mas também tem que estar se atualizando, né? Como você disse. Exatamente, amiga. Eu tenho essa facilidade, que você falou, por conta da formação também e tal. Mas o suporte que a professora, por exemplo, a professora da instituição educacional que ela está matriculada, é maravilhoso. A gente também, eu não posso deixar de dizer, eu sei tudo, não vou, não. Eu acho que independente da formação do pai, independente se você tem ou não uma formação também, porque às vezes a gente coloca isso, né? Porque ela tem uma formação, acho que ela sabe ser mãe, porque ela, né? Não é isso, não tem nada a ver com isso, viu, gente? Independente se você tem uma formação ou não, eu acho que esse relacionamento da gente como mãe e pai com o professor, com a instituição é muito importante. Então, o que tem me ajudado, claro, a formação também me dá alguns olhares sensíveis facilita, e tal, né? Facilita. Mas não é só isso. Eu tenho o suporte da professora, eu tenho a preparação dela com muito carinho, sabe? Com os materiais, com os conteúdos que ela manda pra gente e tal. Inclusive, hoje, o Vini, a gente tava falando da paternidade, ficou com a Isis, né? Tô aqui porque a Isis não tá aqui porque o pai dela tá com ela. Ela vai estar correndo aqui. Ela vai correndo aqui com a gente, conversando com a gente. Ela ia estar aqui. Mamãe, deixa eu falar. Mamãe, agora é minha vez, deixa eu falar. E aí, o Vini ficou com uma das atividades, né? Porque tem um planejamento que era pra fazer ontem, a gente não fez. E aí ficou com hoje. E ele tá participando. E a gente tira esse tempo, né? Pra poder estudar com ela, fazer atividade e tal. Eu sei que é corrido, eu sei que tá uma fase muito difícil, gente. Às vezes é tão bonito falar, nossa, ai, que linda a Jéssica falando, ela não trabalha fora, né? Embora eu tenho a minha empresa, gente, a Criarte aí. Já vou fazer uma propaganda dela. Brincadeira. E aí, o que acontece? Eu tenho também essa responsabilidade profissional. Não deixo de ter também um emprego, né? Mas ainda assim, eu sei que as mães que trabalham fora ralam demais. Eu tenho essa consciência. Mas eu acredito que é importante a gente analisar as prioridades. É importante, sim, a gente tirar um tempinho para a gente sentar com as nossas crianças e fazer as atividades junto, ver como é que tá. Só observar. Observar é muito importante, amiga, nessa área. Ver como é que tá seu filho. Entendeu? Eles precisam desse cuidado físico que a gente tem que ter com as crianças, lógico, da banho, da comida, alimentar e tal. E esse cuidado emocional, né? Tô aqui, tô do lado. Esses dias, a Alice, eu tava trabalhando na cama, peguei o notebook, deitei com ela, assim, trabalhando, eu vi ela fechou o notebook. Tipo assim, olha pra mim, cara, aquilo foi assim, aí eu peguei, fechei o notebook, e aí eu falei pra ela, como é que foi seu dia, filha? Aí ela, foi muito legal, eu brinquei, não sei o que lá, eu bati no João, o João me bateu, e eu fui contando assim, cara, era isso, ela tava querendo ali conversar, né? E eu falei, meu Deus, às vezes a gente passa por isso, e é difícil conciliar, mas a gente dá conta, né? Sim, eu vou até compartilhar, aproveitando que você compartilhou essa experiência sua. Ontem eu também tive uma experiência muito legal com ela sobre essa questão de ter atenção. Inclusive, até compartilhei. Eu até compartilhei ontem com uma amiga que a gente teve um Vale Night ontem, que é muito importante as mães terem isso também, né, gente? Muito legal, muito legal. E aí eu saí com a minha amiga Lu e a gente tava falando sobre isso. E aí ontem eu tenho um cronograma, assim, né, da semana, de como que pra gente poder conseguir fazer tudo que precisa ser feito durante a semana. E aí ontem, durante o meu planejamento ali, eu sentei para fazer alguns atendimentos de alguns clientes. E foi bem no período da soneca da Isis, que ela tem uma soneca na parte da tarde. E aí, cara, ela acordou
que tem e é incrível, quando você tem rotina com a criança, geralmente quando ela o organismo se acostuma tanto que ela acorda todo dia aquele horário. E aí eu tava ali fazendo atendimento e ela acordou, ela levantou e falou assim, e ela foi lá onde é a Criarte, no caso, num quartinho lá em casa, onde é meu ateliê, gente, meu ateliê, por favor. Cara, meu ateliê, eu tava lá no meu ateliê e aí ela chegou lá e falou assim, mamãe, deita lá comigo. E o atendimento que eu te falei, a gente já conversou sobre isso, sobre a questão do atendimento, o horário, né? Geralmente eu tento fazer no horário comercial, porque fazer de madrugada, cara, é complicado. Porque às vezes rola madrugada, rola terceiro e quarto turno lá em casa, pra dar conta. Né? E aí ela falou assim, aí eu falei assim, filha, a mamãe já vai. E aí, e nisso, amiga, eu tinha uma pilha de louça na pia pra lavar, a minha casa toda pra passar pano, enfim, roupa pra colocar pra lavar, tá. E aí eu terminei o atendimento, aí ela deitou no chão, no corredor, assim, entre o quarto dela e o ateliê. E aí eu terminei o atendimento rapidinho, desliguei o computador, fui lá e eu olhei pra pia, olhei pra ela, e aí às vezes, o que a gente faz? Filha, levanta, vamos lá, ó. Ou às vezes até tentar interter a criança com outra coisa, um desenho, alguma coisa pra você dar conta de fazer, de lavar uma louça. E aí eu fui lá, peguei ela. Aí a gente deitou lá na cama dela e, amiga, foi maravilhoso. Foi muito bom. Ela passava a mão no meu rosto e falava assim, mamãe, eu te amo. Né? Eles também, eles recompensam, assim, falam, tá. Isso, e aí, tipo assim, ficava lá me abraçando, aquele aconcheguinho, sabe? Sentindo o cheirinho de filho, né? E aí... E, cara, olha, independente, amiga, hoje uma das minhas prioridades é ter esses momentos. Você tinha o seu trabalho, você tinha a sua demanda pra entregar, mas você parou e deu atenção pra sua filha. E eu acho que isso... é muito válido, é muito importante. Cara, e quando você fala assim, você pensa em voltar? Pro mercado de trabalho? Mercado de trabalho, é. Amiga, eu penso. Inclusive, eu penso muito no concurso público. Você falou que tá, né? Eu tô... E você quer voltar pra essa área sua de psicopedagogia? Educacional. Educacional e tudo mais? Ou não? Amiga, eu confesso pra você que às vezes eu penso assim, gente, eu só quero ter uma estabilidade. Aí eu penso assim, olha, não, concurso que for aparecendo eu vou fazendo. Eu vou, até a área jurídica, por exemplo, a área que tiver... Em qualquer órgão público que tiver uma vaga para pedagogo, eu tô fazendo, entendeu? Ou até outra vaga que aproveite a sua graduação. Que aproveite a minha graduação, exatamente. Eu já tive essa leitura, assim, que eu acredito muito que a área profissional é muito importante para nossa vida. Eu acredito que aquelas pessoas que fazem o que amam, elas não trabalham, não tem aquela frase, né? Você não trabalha, você ama, você vive aquilo ali e é maravilhoso. Assim, faça o que ama e começa a odiar o que você amava. Maçã. A minha irmã, ela é uma cozinheira de mão cheia, cara. Demais. E a gente falava assim, por que você não abre um restaurante? Por que você não faz, sei lá, feijoada pra vender no sábado? Faz alguma coisa nesse sentido. Ou, por exemplo, alguns pratos, né? Tipo, que a pessoa faz massa... Aquelas massas, tipo, pronta pra você só comprar e assar e tal. Já demos várias dicas pra ela nesse sentido. Só que ela fala, não, é porque eu amo muito. Eu vou deixar de amar. E aí, se eu trabalhar com isso, eu vou... Nossa, vai ser o meu saco. Não quero. Aí, então... E é verdade, sabia? Você parar pra analisar, né? Deixa de ser um hobby. Fala o que ama e... faça o que ama e coloque um preço nisso. Porque daí, talvez, né... Você se sinta recompensado, isso é verdade. É válido mesmo. Eu já também me senti perdida, assim, eu vou advogar, eu vou fazer o quê, será? Mas, cara, uma coisa é certa, a gente tem que sobreviver. Até a gente saber o que vai fazer, qual é esse propósito de vida, você tem que sobreviver, cara. Exatamente. Não dá pra né? Esse dia a Elo, uma advogada amiga nossa que teve aqui já, ela postou uma coisa assim... Qual a profissão que você não precisa estudar? Aí ela colocou assim, herdeiro. Que agora virou meme também, né? Não, se você é herdeiro, você tem que se preocupar com isso aí, mas a gente tem que sobreviver. E aí foi quando você decidiu criar. Exato, a gente tem que sobreviver. E aí, o que acontece? Nessa visão, aí o que eu pensei? Gente, eu preciso fazer uma coisa, algo que... De certa forma, eu já tenho uma certa habilidade, que não demande de muito estudo, de muita preparação, de muita capacitação para mim poder começar um negócio. Que eu goste também, de certa forma, porque, poxa, realmente fazer uma coisa que você não gosta é um saco. Que eu goste e que eu tenha que analisar os fornecedores, as possibilidades, o espaço que eu tenho para poder fazer isso. Né? Se eu tenho um espaço na minha casa, como é que vai ser? Porque eu não tinha dinheiro para nada.
amigo, não tem aquele empreendedor que começa com... Eu comecei com 230 reais, entendeu? Eu comecei com 200, eu tinha 230 reais pra mim comprar moldura e pra mim poder pagar um curso de CorelDRAW. Como é que foi isso? Então, como é que foi isso, né? Aí eu fiz análise, falei, cara... Aí eu Já olhei no Instagram, né? eu olhei no Instagram e falei, gente, quadro decorativo, quadro personalizado, quadro para quarto de criança, que eu adoro coisas de criança, assim, amo demais, né? Por que não? E aí eu fui lá, me inscrevi no Senac, gente, Senac, maravilhoso, tá? Indico cursos maravilhosos lá. Então, fiz a inscrição no Senac, fiz o meu curso, e aí comecei, cara, porque essas coisas também, essa parte de arte gráfica e tal, é muito fuçando, é prática. É claro que tem muitas, tudo é prática, né? Então, praticando, e aí eu fui cada vez mais me apaixonando por essa área. Inclusive, quando você falou sobre o retorno, eu penso também da Criarte ser uma empresa, de assim, ter uma loja física, ampliar, crescer essa área. Eu também penso nisso. Só que eu fico um pouco dividida, eu confesso pra você, porque ser empreendedor... Gente, quem é empreendedor aí sabe, não é fácil. E que eu já te falei, né? Eu sou tudo na minha empresa, né? Eu sou a telefonista, eu sou a pessoa do atendimento do WhatsApp, eu sou a pessoa que faz a divulgação, eu sou a pessoa que cria arte, eu sou a pessoa que finaliza, eu sou a pessoa... Então, assim, quando você... É muita coisa. Mas, Jé, você acha que... você vem de uma família que o pessoal é concursado lá, né? Seu pai... Meu pai, exatamente. A sua mãe também trabalhou uma época no hospital. Trabalhou, exatamente. Então, assim, e não vem essa recência da gente, né? Vira, assim, uma coisa meio... que serviço público é garantido, tudo mais, tem aquela estabilidade, tem o seu fixo ali. Exatamente. Tem até a falsa ideia de que não trabalha muito, mas trabalha pra caramba. Trabalha demais, inclusive eu acredito que o servidor público, ele precisa ter essa consciência, dessa dedicação sim no serviço independente, embora que as pessoas falam isso e eu acho que não sabe, porque realmente trabalha bastante e tudo mais. E às vezes nem é bem remunerado pelo serviço pela função que venha desempenhar, né? Mas, e às vezes a gente que se aventura a ser autônomo, ou a empreender, que vem numa família dessa, a gente fica meio, poxa, mas tem esses desafios, né? De não ter o fixo, de não ter... Mas não é legal também essa comodidade dos horários, não é? O que você acha com isso? Que você já desempenhou a função, né? De estar ali... no SESI você não era concursada. Não, lá é processo seletivo, né? Exatamente. Mas você já desempenhou essa função aí, tá, né? E agora, como autônoma, você acha que tem essa diferença? Tem. Ó, eu falo pra você. O bom de você ser autônomo é porque você faz os seus horários. Você faz os seus horários. Você também tem aquela questão, assim, da produtividade. Quando você tem um salário fixo, é aquilo ali, por mais que você trabalhe muito, 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 é aquilo ali, o seu salário quando acabou. Agora, quanto mais eu trabalhar, mais divulgar, mais melhorar o meu produto, mais eu vou ganhar. Então, assim, você tem essa... Como que eu posso dizer? E no dia que você falar assim, quando você se organizar e tal, falar assim, não, hoje eu não vou trabalhar. Você não vai. Exato. Ou, por exemplo, minha filha tem pediatra tal dia. Eu posso ir, eu não preciso pedir autorização pra ninguém, eu não preciso levar atestado pra ninguém, porque eu posso sair, eu posso levar minha filha no médico. Ou quando a minha filha acordou passando mal, tá? Com febre, né? Quantas mães, às vezes, precisam deixar e ir trabalhar. Então, também tem essa... Digamos que seja uma vantagem, né? Eu consigo estar com a Isis em todos esses processos, em todas essas situações. Então, essa vantagem pesa muito. Mais até do que a própria financeira, para mim, né? Agora, a estabilidade. Porque aí, o que acontece? Para mim ter um salário, eu tenho que trabalhar. E às vezes, mesmo eu trabalhando muito, pode ser que não tenha muitas vendas aquele mês. E eu preciso pagar minhas contas, meu amigo. Não tem onde correr. Agora, quando você tem um salário fixo, aí é que vem a questão da estabilidade, de você planejar, né? Por mais que você... exatamente, você se planejar. E aí... E tem um outro lance também, gente, que pesou esses dias pra mim. Eu tava vendo o meu esposo, ele trabalha numa instituição semelhante à do SESI e Senac. Eu já trabalhei no SESI e também já trabalhei no SESC, viu, gente? Nas duas casas aí, que são diferentes. Começar a falar aqui, da aula de SESI, não. Então, Sistema S, né? Sistemas S, isso mesmo, Sistema S. E aí, meu esposo estava sendo
teve uma reunião para uma parabenização do serviço dele, sabe? E foi muito legal. Eu achei assim, a equipe, cara, que carinho que aquela equipe tem com aquele funcionário. Ele não faz muito tempo que ele está na instituição, então depois que passou aquele período de experiência, que ele foi efetivado, eles tiraram um tempo, fizeram uma reunião com ele para parabenizar ele, para dizer, olha, você prestou um excelente serviço e tudo mais. E quando eu trabalhava, a gente tem, assim, nas instituições que eu trabalhei, eu era valorizada também, né, nesse sentido. Agora, quando você é autônomo, não tem ninguém para dizer para você que você tá, você tá top, hein? Você tá feedback. Posso fazer isso agora? Não é importante. É verdade, eu não posso reclamar de alguns clientes, é verdade. Esse dia eu comi um espetinho, e aí eu mandei, falei, pô, que espetinho maravilhoso. Bom, né? Não, é verdade, mas... é verdade. Ela fico feliz de receber isso aí, porque as pessoas às vezes não... E tá com um espetinho ruim e falei que tava bom. Verdade. Não, mas às vezes é importante. Pra incentivar a pessoa a melhorar. Ou pode falar assim, não, hein, tava gostoso, mas pode ficar um pouquinho mais gostoso. Você pode assar um pouquinho mais, né? Você É pode, porque sei lá, eu não fiquei queimar com o arroz. Ele atrasou e veio pedir desculpa com muita humildade. Né? Ah, não, Eu peguei, quando eu saí, tava muito bom. Então eu acho que é importante a gente fazer isso, né? Porque às vezes a gente não tem, né? Então, como eu te falei, mas não, eu não posso reclamar em relação aos meus clientes, não. Em relação a isso, é verdade. Inclusive porque eu sou uma delas. Então, por favor, né, querida? Gente, eu tenho umas clientes, assim, a maioria... Não, na verdade, eu não tenho que reclamar de nenhum cliente, assim, né? Mas tem clientes que realmente, eles voltam e te dão feedback. E não só por marcar lá no Instagram... Ou às vezes a pessoa fala, não, vou marcar para poder aparecer mais, para outras pessoas virem, seguidores. Não é só por isso. Isso também é legal, mas para mim o mais importante é entender se eu suprir a necessidade daquele cliente, sabe? Se ele tá satisfeito, ele tá feliz, se a pessoa que ele presenteou gostou, se a qualidade do quadro tá legal, entendeu? E realmente isso ajuda demais. Qualquer produto, qualquer empreendedor, quando uma pessoa volta e dá uma devolutiva para ele, é maravilhoso. É muito bom, né? A gente sente assim, dever cumprido, né? Dever cumprido. Mas, pode falar. Você falou que trabalhou com crianças, né? Foi pedagoga. Há um tempo aí a gente teve uma lei, promulgação de uma lei, da lei da palmada, né? É uma lei bem tendenciosa, de acordo com o nome dela, né? Exatamente. O que você acha dessa lei da palmada? Ela visa realmente restringir a educação que os pais dão aos filhos ou você acha um pouco de abuso, né? Da parte dessa lei? Não, eu acho assim, gente. Eu acho assim. Você Vou falar pela minha é bem fidedigna para falar, né? Que você trabalhou na área. Eu penso assim, ó. O que eu penso sobre essa lei? Eu acredito, assim, que cada pai tem um jeito de educar seu filho, né? E aí, o que acontece? Como que o pai... De onde que saiu esse conhecimento para o pai educar aquela criança? De onde ele aprendeu como educar aquela criança? E pela criação que ele teve, né? Pela experiência que ele teve. E se a gente colocar, gente, aí, o meu pai, como que meu pai foi educado? O pai foi educado na roça, trabalhando muito. Bruto. Bruto, meu amigo, o trem era arrochado, entendeu? Não é aquele negócio assim, meu filho, abaixa, olha pro olho da criança, meu filho, se Suzane. Suzane. Meu Suzane Riscovos lá foi assim, né? Do cara assim, Suzane. Continuando, amiga. E aí, perdi meu raciocínio, gente. Peraí. Tava falando do seu pai, do seu pai. Então, assim, você acha que o pai dele tava lá no sol quente, meu amigo, esturricando? Você acha que o pai dele tinha tempo de largar e chave e falar assim, você fez aqui errado? Peraí, meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Não tô falando que não tinha conversa, não tinha bem largada, enxada. Não, meu amigo, era, entendeu? E ele foi criado assim. E aí, depois, eu tive a minha criação. Minha criação, gente, foi uma criação maravilhosa. Eu não tenho que reclamar. Inclusive, amiga, eu tive a minha mãe presente comigo até os 14 anos. Ela ficou até os 14 anos em casa para depois ir para o mercado de trabalho. Então, você já teve também como base, né? Exatamente. A minha escolha também foi inspirada nisso, também, né? De ter ficado em casa. Então, aí, voltando pro assunto, o que acontece? E aí, a gente vem com essa geração criando nós. Porque os pais de vocês também foi uma criação diferente, uma criação diferente do que nós estamos tentando criar. Aí vem várias leis, vem vários teóricos falando sobre a educação positiva, por exemplo, que não permite bater, que não permite varada, que não é que não permite, mas que vem nos mostrando outras formas de ensinar. Exatamente. O que eu penso sobre isso? Eu acredito que a criança ela precisa entender os limites. E é possível ser feito através do diálogo, sim.
É sim, porque essa experiência eu tenho dentro de casa. A gente busca fazer isso com a Isis. Mas quando a gente entende, aí é que tá. Quando o pai e a mãe. Mas aí, Gé, porque a gente cria um padrão e um critério. Qual é o critério quando a criança extrapola que você pode dar uma varada na criança ou dar uma chinelada? E aí, como é que faz? Qual que é o ponto? O que que leva? Qual é o critério? Se ela gritar 2 vezes, se ela gritar 2 vezes com você pode dar uma varada. Não, mas se ela... não, mas aí se ela bater no seu rosto, aí você pode bater nela, porque ela bateu nos... Pô, ela extrapolou. Não, se ela derrubou água, e aí, ou se ela foi lá, derrubou água, aí você falou, não vai lá e não mexe mais no bebedouro, aí ela mexe de novo. E aí você vai lá, não, pô, extrapolou, ela não, né, pô, varada. E aí? Quais são os critérios? Não dá pra taxar isso em uma lei, né? Cara, é muito relativo. É muito relativo. Agora, o meu pensamento é, gente, criança precisa ser criança. Criança precisa ser respeitada. Olha, hoje, gente, é uma experiência agora, eu tive agora de manhã, porque eu sou cheia de exemplo. Quem é pai e mãe é cheia de exemplo. A Isis, ela tá na fase que a gente fala da fase anal, né? Qual seria? A criança fala muito sobre o cocô, ela acha legal falar sobre o cocô. Essa água tem cocô, que legal! Mas é da fase dela. É fase oral? Já passou da fase oral, agora ela tá na fase, né? A primeira é oral. E aí a gente tava tomando café. E eu já tava meio assim, meu estômago. Eu falei, Vini, minha filha. E aí o Vini, e aí é que é bom quando o seu parceiro, ou independente, até a mãe solteira também, enfim, você entender. Ele falou bem assim, é criança, tá na fase dela, vamos trabalhando aos poucos. E realmente, cara. Então a gente precisa respeitar as fases, a gente precisa ser, sim, educado com os nossos filhos. Gente, isso não significa que a gente não vai surtar de vez em quando. Só que isso não nos dá o direito de espancar os nossos filhos, de deixar marcas, porque isso deixa marca no corpo, mas a marca do corpo passa, amiga. Só que a da alma, do sentimento, o emocional, aqui do psicológico, ela é difícil sarar, ela permanece. Eu acho que o Estado ele tem que conter os abusos, né? Esse pai que espanca, que não tem esse padrão, né? Porque às vezes os filhos, eles vêm, vai saber até onde você vai, né? Aquele garoto lá no barril, né? Nossa. Cara, que é aquilo? Ali você vê que a gente falhou como humanidade, né? É verdade, porque, é verdade. Meu Deus, que aquilo ali é tortura, né? Nossa, e nem no meu pior dia, como que a Alice já fez, eu imagino fazer algo... Não, eu também não. Assim, esses dias ela me tirou do sério, compartilhando aqui com vocês, que eu falei, Alice, para com isso, para, você vai apanhar, você vai apanhar. E ela, então bate. Nossa. Cara, eu tô assim, entendeu? Então bate. Achando. Vem. O quê? Entendeu? E aí, assim, onde que fica a minha autoridade, entendeu? E eu falei, cara, você vê como que eles estão muito assim. Só que às vezes eu falei, será que eu era assim também, né? Às vezes eu pergunto pra minha mãe, amiga. Eu falei, como é que será que... Aí eu começo a lembrar de algumas coisas. Eu até lembro de uma coisa que minha mãe falou assim, você vai ter filho um dia. Tem, né? Eu falo, caramba, será que... Então, é muito do ser humano também querer se colocar, né? O ser humano quer impor aquilo que é a verdade dele. Exatamente. Ele quer estabelecer autoridade. E aí, uma coisa que eu acho que eu deixei também de falar foi isso. Eu fui criada, tipo assim, às vezes meu pai só olhava pra mim, meu amigo. E eu já sabia. Você tá doido? Ele só olhava, eu já, opa. Então, assim, às vezes você você quer usar as suas criações também. Tipo assim, o meu pai, ele nunca foi de me bater. Mas ele sempre falava assim, se eu pegar, meu amigo, eu te arrebento. Eu tenho certeza que arrebentava. Exatamente. Ele nem pegava, porque ele sabia, uma pessoa que foi criada num sistema bem rigoroso. E ele sabe. Sistema S. Não no sistema S. S de surra. S de surra, exatamente. Foi no sistema S de surra. E teve essa noção. Então, eu acho que é importante também. Meu pai é um exemplo aí para alguns pais. Se você sabe que você não vai ter o autocontrole, meu amigo, nem vai. Busque outras estratégias. Peça para a mãe ajudar, entendeu? Porque minha mãe me batia, né? Eu lembro uma vez, nós somos cristãos, né? Eu lembro uma vez que a minha mãe me bateu, ela tava com a Bíblia aberta, assim, ó. E ela lia e peia. Eu ri, amiga, olha, eu vou falar. Senta. E era assim, amiga. Aquele que ama não retém a vara, né? Aí, ó. Mas, cara, é verdade. Jé,
você fala muito do Vinícius, né? Da participação dele com a Isis e tudo mais. Às vezes, eu não sei, o pessoal me chama de mimizenta, feminista, petista, tá? Mas petralha e tal. Porque essa bandeira muito aí que... até quando falavam assim... Meu namorado uma vez falou que eu era mãe solteira, né? Eu fiquei puta com ele. Eu falei, como assim mãe solteira? Agora mãe é um estado civil, né? Eu falei, sou mãe e eu sou, na verdade, eu sou mãe e sou solteira, né? Não condiciona um com a outra, né? O fato de eu ser solteira, na verdade, eu sou divorciada e tudo mais. E aí, às vezes eu me sentia muito sobrecarregada, porque ninguém chegava assim no pai da minha filha e falava, você é pai solteiro, né? Não tem essa fala. Pra mãe tem, pra pai não tem. E também, por exemplo, uma vez eu falei assim, a gente já hoje tem uma relação muito, muito boa, eu e o pai da minha filha, mas falava assim, Daniel, eu preciso trabalhar, você tem que ficar com a Alice. Ele, não, eu tenho que trabalhar. Então, assim, eu que tinha que me preocupar aonde que a Alice ia ficar com o meu trabalho. Você sente que se sente assim sobrecarregada por ser a mãe, por ter mais responsabilidade? Ou você já, no seu atual relacionamento, nesse relacionamento que você tem com o Vinícius, você sente assim que é bem dividida, é bem legal, a parceria mesmo, mas mesmo assim ainda tem o lado da mãe, né? É isso que eu ia falar, o que eu acho sobre isso, amiga? Realmente, tem coisas que é como se fosse realmente da essência da mãe, sabe? E a criança, acho que pelo vínculo do ventre e tudo mais, e tudo, existem necessidades que parece que é a mãe que consegue suprir. E até, principalmente emocional. Porque o Vini, ele nessa parte de banho, cuidados físicos, gente, olha, o Vini, ele faz a parte dele, porque ele não me ajuda, né? Ele faz a parte dele. Não tem esse negócio, não, o Vini tá me ajudando, não. Ele tá fazendo a parte de pai. Exatamente. Que é pra ser feito. Mas existem coisas que realmente não dependem, por mais que ele queira, mas a criança quer a mãe. Então, realmente, às vezes eu tô cansada, às vezes eu tô coisas da Criarte pra fazer, que ele não vai fazer, porque é eu que tenho que fazer, porque é eu que sei fazer. Porque eu acho que também tem uma questão psicológica, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Que tem estudos que falam que no começo da vida de todo mundo, seja, né? Começo da vida das crianças, do homem ou do menino ou da menina, eles se acham como uma extensão da mãe. Exatamente, né? É isso mesmo. Até ele se desvincular e achar que ele não é... Ele acha que ele e a mãe é uma pessoa só. Exatamente. Não só. E por isso que é tão dolorido para a criança quando você deixa ela, quando você tem que se afastar, porque se a mãe se afasta, ele tá morrendo. Meu Deus, minha mãe. Eu, né? Exatamente, tudo. Cadê eu? Cadê eu? Então, é isso mesmo. É por isso que é muito mais que não tem no pai. Mas ele pode fazer as vezes dele. Né? Exatamente, aí é que nós vamos entrar. Então, hoje, tem dia que eu me sinto sim. Não é sempre, mas tem dia que eu me sinto muito cansada e sobrecarregada nessa demanda, que às vezes aí está com mais demanda de mim. Quer mais colo, quer que eu fique mais com ela. Porque mesmo que depois do colo que eu der pra ela, eu tenho que sair dali e fazer minhas outras coisas, entendeu? E aí, mas assim, que é um momento muito, muito especial, muito maravilhoso, não... Mas hoje, amiga, a gente tem um dia a dia muito mais tranquilo. Hoje é tranquilo, eu tenho a participação do Vinícius, ele faz a parte dele, inclusive nos serviços domésticos. Não é só com a ajuda com a Isis. Ontem mesmo a gente tem tipo uma tabelinha, assim, o fulano faz, lava a varanda. Tira o lixo pra fora. Exatamente. Então, assim, ele faz, ainda sou. Ele vai ouvir eu falar, não, você não era, você é, garota. Então, eu ainda sou muito assim, querendo que as coisas sejam no meu tempo, porque eu acho que se for feito naquele tempo, vai ser melhor, porque aí depois vai ter mais tempo, Mas a pessoa, ou seja, a gente já combinou que cada um vai fazer tal coisa. Ele tem o direito dele de fazer na hora que ele achar que deve ser feito. Porque eu tenho que falar a pessoa até a hora que a pessoa tem que fazer. Não existe isso, cara. Difícil. Só que eu sou tendenciosa a ser controladora. É do meu temperamento ser controladora, viu, gente? Então, e aí, o que acontece? E quando a gente planeja, que a gente quer executar daquela forma que a gente já... Exatamente. E agora eu tô até incluindo o Vini mais
nos planejamentos das atividades da casa, o cronograma da casa, né? Uhum. Porque antes eu fazia tudo também. E aí, quando ele ia executar, às vezes ele falava assim, não, mas eu tenho uma coisa para fazer tal dia, então não dá para eu fazer. Então, eu acho que é importante também isso. Quem tem, no caso, esposo, né? O pai da criança junto ali, todo dia dentro de casa, é importante fazer essa construção junto, porque até eu acredito que ajude a mãe, gente. Ajude não, para os pais que estão me ouvindo a gente, ou para quem quer ser pai, é muito importante construir junto a rotina. Sugestão para quem quer ter filho ou quem tem. Rotina. Rotina ajuda muito. É claro que cada um tem a sua, cada um vai fazer, tem que ser flexível, não pode ser engessada, porque se for engessada, massacra todo mundo. Eu tinha muito esse hábito. Eu tenho que fazer tal coisa. Eu preciso dar o cheque. Não posso deixar para amanhã, né? Não. E aí eu tenho essa parceria com o Vini muito, muito bem distribuída. Eu falei aqui pra você que ele me chamou, que o meu namorado me chamou de mãe solteira, mas não foi um tom pejorativo dele, sabe? Só que eu já me senti por conta dessa questão. Não, eu entendi. Desse ideal que as pessoas têm, o ideal feminino e o ideal masculino também, né? Porque as pessoas falam, a mulher tem que ser recatada, do lar, né? E a gente tem que estar se virando em tanto. E aí, às vezes, o ideal masculino também, sucesso, né? O provedor e tudo. E às vezes, o cara se sente também, por muitas vezes, sei lá, intimidado, né? Sei lá. E essa questão que... Você fala pela vergonha de ter que ajudar? Não, por exemplo, o ideal que a sociedade tem da mulher entendi. E o ideal do homem. Não, o homem tem que ser sempre... É o que está sempre bem sucedido, é o provedor. E às vezes, ele não tá nessa vibe. Às vezes o cara não chegou ainda lá. Exatamente. E aí, na minha vida, eu tento desconstruir essas questões. Quando ele falou, que revirar questão de mãe solteira e tal... Foi um tom de brincadeira, mas eu falei, olha, não gosto. Não pode olhar por esse lado, né? E aí surge a minha fama de chata, entendeu? Todo mundo apetista, não sei o que. Não, cara, porque não é, se a gente não começar a desconstruir essas coisas, por exemplo, Maria Alice hoje, quando a gente fala de feminismo, assim, ela tem muito ainda disso. Mãe, mas é menino ou menina? Ela já me perguntou, sabe? Esse menino é menino ou menina? Cabelinho curto e tudo mais, entendeu? Ontem eu tive a Isis, ela tava na natação e tinha um menininho com cabelo grande. E ela já falou o quê? Menina, né? Oi, mãe, menina. Eu falei, não, filha, é um menino. Ele gosta do cabelo dele grande. Exatamente. Cor. Ela falou assim, eu quero também. Assim, cor. Vou rosa ou azul? Né? Cor rosa é cor de menino. Eu falei, não existe esse negócio não, Damares. Eu falo. Damares, não vem com essa não. E eu falo pra ela, entendeu? Porque é uma questão que eu quero. Por exemplo, a minha irmã, ela é homossexual, né? E aí o pessoal fala assim, não vai contar pra ele. Por que não? Ela tem que aprender. Entendeu? Exato. Tem que respeitar, gente, não esconde. Né? Tem pais que escondem dos filhos o Covid, gente. Como assim? Tem pais que não falam que a criança não tá indo no parque porque tem um vírus que tá matando. Tá matando gente. Entendeu? Nossa, mas você vai aterrorizar uma criança de 2 anos. Não, a Isis sabe de tudo. Inclusive, quando a gente passa em frente ao parque, ela fala assim... Mamãe, a gente não vem aqui porque tem vírus, né? Ela fala assim, minha amiga lá. Elô, essa daí. Ela falou assim, pode tirar a máscara, que não tem vírus, não. É claro que tem conteúdos que eu acredito. É assim, gente, eu penso assim, a criança, as fases que nós já falamos, tem os processos de maturidade neurológicos e tal, que a criança ela não vai entender aquilo naquele momento. Só que tem coisas que a gente pode fazer uma leitura, usar uma linguagem própria para aquela idade, pra gente estar, né? Por exemplo, a parte sexual, que é a sexualidade. É uma coisa que os pais têm tabu, é um tabu, cara. É um tabu muito grande. Mas eu acho que é muito importante a gente... Não tô falando de sexo, de transa. Não tô falando disso, gente. Eu tô falando da criança conhecer seu corpo, sim. Da gente entender como assim, vem uma outra pessoa tocar meu corpo? Como que, né? É muito importante a gente conversar sobre isso com as nossas crianças também. Deixar de uma forma mais, sei lá, mais infantil para que eles entendam, né? Quando a minha irmã falou... Ela é namorada da tia, né? Essa daí é a namorada da tia. Foi normal. Na nossa cabeça é que tá o problema, sabe? De falar, ela vai bugar a cabeça. Não, tá bom. Ela é namorada da tia? Tudo bom. Foi a vida que segue. A vida que segue, exatamente. E você conhece meu pensamento sobre essas questões. Você sabe das minhas posturas cristãs, do que eu penso. Sim. E você sabe também o respeito que eu tenho por tudo isso. Porque eu acho que a homofobia ela não vem de Deus, né? Deus não vem pra falar que
ele sabe o que nós... Na questão cristã, na doutrina cristã, nós temos lá o que é pecado, o que não é e tudo mais. Só que meu pecado não é maior que o seu pecado não é maior que o meu, o pecado é tudo igual. Eu acredito que só ele vem pra nos julgar. Quem sou eu pra julgar fulano ou fulano? Exatamente. Inclusive, conversando com a minha amiga ontem no Vale Night. Gente, a gente sai pro Vale Night e só fica falando de coisa de filhos, de criação. Até nesse, né? Até no trabalho, a gente tá aqui. Mas quando a gente se vê, qual que é a nossa pauta, amiga? Filho, como é que tá conseguindo ir na academia? Exatamente, como é que é o treino? É o treino. Cara. E, cara, a gente tava, e ela falou assim, e ela passou por algumas dificuldades também e tal, e a gente tava conversando, e como que as pessoas olham pra gente quando a gente não segue o padrão dele? Como que as pessoas tratam? Por exemplo, você é minha amiga, a gente é amiga, sai junto, não tá, e um dia você chega e fala, olha, eu tenho uma namorada agora. Pô, acabou, mano, agora então eu não sou sua amiga, agora eu não posso sair com você. Mudou a sua essência. Não, acabou. E é isso, e eu quero muito, amiga, eu e Vinícius... ensinar pra isso sim. O sabe? respeito, amiga. É isso sim, que eu exatamente. coloquei, assim, pra Alice entender que você vai respeitar. Se você não concorda, se você acha que questões... aí quem tem que concordar, na verdade, são eles, né? Eu não tenho nada a ver com a sua vida, minha amiga. Agora, se você não quer pra você, eu acho que também não é uma escolha, né? Agora, se você não quer, cara, fica pra você. Agora, respeitar. A minha amiga, sabe qual é a minha dica pros cristãos em relação a isso? Eu não tenho nem muito conhecimento, eu falo a verdade, eu sou sincera, bicho, eu tento ser sincera o máximo que eu posso. Eu não tenho muito conhecimento sobre esses assuntos, até pra gente poder conversar muito sobre isso, mas a minha opinião é pros cristãos, pra mim, é que se você acha que é um pecado que tá prejudicando a vida da pessoa, ora por ela, mano, não fale. Se você acha que é isso. Se você acha agora, entendeu? Não fique falando, não mude. Amiga, olha, graças a Deus, cara, eu tenho isso muito esclarecido e quero poder criar a Isis nessa perspectiva, exatamente. Mas eu também fico pensando, cara, que é importante demais. Por exemplo, a Alice, esses tempos, ela tá bem gordinha, tá acima do peso, né? Aí ela viu uma menina também, assim, e chamou essa menina de gordinha. Aí eu falei assim, filha, não faz isso, não rotula as pessoas. Eu falo assim, como se estivesse conversando, né? Com uma pessoa. Não rotula as pessoas. Então posso chamar de magrinha? Eu falei, olha essa garota. Aí eu falei, porque às vezes magrinha é legal e gordinha não é? Falei, não é isso. Você não tem que chamar chama pelo nome. Inclusive tem gente que é muito magra e não gosta de chamar, porque não gosta do corpo também, então, tem todo um processo. Toda essa questão. Aí eu falei, cara, você não tem que chamar gordo, magro, bonito, feio, alto, macho, não. Chama pelo nome. Se você quer chamar de alguma coisa, chama de amiga, né? Chama de flor, chama de qualquer coisa. Oi, nega. Oi, nega, né? Mas não chama não chama por isso, por características físicas, porque não é legal isso. Aí ela falou, mas eu sou gordinha. E tem um negócio, né? Eu sou gordo, pode chamar de gordo. Cara, pra mim isso não, porque se você não se sente... né, talvez... Você sente que ela também não se sente assim no momento do... assim, que ela quer emagrecer, por exemplo, ela fala assim pra mim, mãe, eu vou crescer gorda. Ela já perguntou. Eu falo, se você continuar comendo coisas erradas, optando por essas, né? Não fazer exercício. Talvez sim, filha. Mas... até agora, porque a gente fala que os meninos são gordos, que ela tá comendo, mas quem compra sou eu, né? Ainda tem essa, né? Compra, então eu tô... Só que também tem aquela questão, amiga, do biotipo do corpo também, né? Do estilo. genética, né? Exatamente. Que ela também vai se conhecendo, o processo de se aceitar e, assim... Você entende o que eu tô falando, né? De entender o corpo dela, de que é um pouco mais largo, de repente, quadril, a estrutura das costas. Mas esse negócio de aceitação, todo mundo, eu sou da turma dos mimimi, né? Que eu fico peidada, né, quando alguém fala que é mimimi. Porque não é, cara. São assuntos que sempre teve aí e as pessoas ignoram, não querem falar. Mas, por exemplo, cabelo. A minha filha tem um cabelo bem afro, né? Bem enroladinho e tal. E aí ela falava, mãe, quero alisar meu cabelo. Meu cabelo é feio, não sei o que lá. Foi o que me incentivou a transição. O meu também. Aí, olha aí, né? Gente, o meu é o exemplo que não deu tempo de lavar. Né? O meu lavou, não sei como, então aí, né? Fechou. E aí, cara, eu falei, não, eu vou fazer para que ela se sinta representada. Porque é muito fácil a gente falar, aceita seu cabelo, filha. Se você alisa. Eu tô com o meu alisado, entendeu? E eu falei, cara, se ela quiser depois, porque eu acho que o feminismo traz isso, a liberdade. Se ela quiser crescer e alisar o cabelo, beleza, se ela... Eu aceito, ela quer o cabelo liso, é uma escolha dela. Exatamente. Mas não porque ela não teve um parâmetro de achar que o cabelo enrolado é feio. Exatamente. Já a minha mãe alisa o dela porque ela não gosta. Eu também, tá entendendo? Mais ou menos isso.
que eu quero passar isso pra ela. Falar, filha, é legal, é bonito também. Uhum. Entendeu? A gente não precisa ter esse padrão pra ser belo. Ou pra seguir aquele padrão que a sociedade coloca pra gente. Cabelo liso e tal. Outra coisa que ela fala pra mim agora, mãe, por que eu sou preta e você é branca? Cara, A cor da a pele, cor né? da pele, sabe? Eu falei, filha, você é linda, a mamãe faz bronze às vezes pra ficar na sua cor, entendeu? E aí eu falei, por que você puxou mais para um lado diferente da família? Você puxou, ó, a minha mãe é da sua cor, só que eu puxei para um outro lado, entendeu? Um outro lado diferente, a né? gente se mistura, né? Aí quando a gente vai fazer algum processo de pintura, eu falei, ó, filha, você tá vendo quando você mistura essa tinta com essa, não dá uma cor diferente? Então, quando eu misturei, né? A gente mistura a sua família com a minha família com a do papai, fica a sua cor. Cara, mas é tão difícil. A gente tem que inventar, a gente tem que, né? Tem que ser, amiga, criativo, dinâmico, para tentar criar falas para que eles se sintam assim, para eles entenderem de verdade. Não é que a gente quer, não é que a gente quer camuflar, não é que a criança sofra, mas a gente precisa ter um diálogo para que a criança entenda aquilo. E é a verdade. Eu sempre busco usar a verdade com a Isis. Sempre busco usar a verdade. É claro que às vezes pode ter uma situação que ela veja assim, que eu ainda acho que ela não tá pronta para entender aquele assunto. Né? Mas a gente. Que o Aí eu falo assim, né? Nós somos o filtro. E eu falo assim, filha, isso daqui a gente não vai conversar agora. Ainda não tá no momento. Olha, lembra do tempo? Ainda não é o tempo da gente falar sobre isso. E a Isis, ela acho que ela nem entende muito bem essa fala ainda, mas ela. Beleza. Então, assim, amiga, eu acredito que tem um perfil no Instagram que é a Piscimama. Inclusive, eu não sei se você segue ela. Você me mandou. Cara, nossa. Todas as mamãezinhas, ou até quem não é mãe, que tiver. Quer, né, que quer. Gente, sigam ela. Ela tem muitos conteúdos maravilhosos, assim. E principalmente para a área da criança. Até um profissional. Quem trabalha com criança também é muito importante, eu acho. Tirar um tempo para poder estar dando uma olhada nos conteúdos que ela compartilha com a gente. E, cara, ela é muito esclarecida, né? A área dela também, ela é psicóloga e tudo mais. Em relação a como a gente criar esse diálogo com a criança, sabe? Então, amiga, é muito importante. É muito importante. As pessoas falam que a Alice é muito desenvolvida. Eu não sei se foi porque quando eu tinha 4 meses, eu voltei a trabalhar. 4 meses, é um bebê, cara. Eu lembro uma vez, eu fui despachar com o juiz e meu peito começou a vazar, cara. E com um absorvente, que a gente usava aquele peito. Como que foi essa experiência? Cara, eu tava na Bank, na época eu andava com umas pastinhas assim. E aí eu comecei no corredor do fórum, cara, meu peito vazando. Vazando. A minha blusa já manchando, aquele cheirão de leite, né? Depois, né? Que no momento assim não dá. Mas eu entrei na sala do juiz, falei, excelência, tá. E aí fui conversar com ele, despachei que eu tinha pra falar, assim. Aproveitei porque era um assunto muito rápido, falei, não vou tomar muito seu tempo, rápido, e aí falei assim, como se já tivesse com pressa de ir embora. Nem vou me deixar, mas não, eu tava tampando, entendeu? O leite, assim, e aí eu falei, Alice quer mamar, né? Saí dali, corri lá, porque aí tem essa questão, né, de essa facilidade de ser autônoma, né? De conseguir já ir lá. E fui na creche e aí até levei um pito da diretora, da professora, porque não pode, nessa fase de adaptação, não era legal ficar indo lá. Mas fui mesmo assim, dei mamar e aí fui embora. E aí ela chorava de um canto, eu chorava de outro. Cara, que sensação, assim, que sensação de impotência que dá. De te falar assim, é aquilo que eu te falei, né? Eu vou trabalhar para dar não é só o sustento, sabe? Porque eu tinha outras pessoas na época que me ajudavam no sustento básico da minha filha. Mas para dar o mais, sabe, amiga? Tá? Não é garantir só o arroz e feijão, é garantir o filé, entendeu? Garantir que essa menina tenha um conforto, essas coisas todas. Talvez uma educação melhor lá na frente. E, cara, e também pela minha questão, sabe? Sua realização profissional. Mas era um misto de sensações, de impotência, de falar, meu Deus, e aí deixava ela lá e ia embora. Então, tudo isso, eu até me perdi, assim, me emocionei, porque foi realmente um período bem complicado. Mas ela, na creche, nos 4 meses, ela começou a ir lá, né, já engatinhar. A nossa professora dela até hoje tem um contato nessa fase. E ela começou a comer sozinha,
Sabe? Ela tem uma amiga minha que tem um filho assim, já com uns 8 anos, e ele dá comida na boca da criança. Aham. E assim eu falo, meu Deus, Alice assim, quando ela já ficava sentadinha, um aninho, eles comiam lá, cada um do seu. Cada um se Faz a virava. bagunça, faz, mas se alimenta. É assim, exatamente. Né? É assim que a gente também E hoje busca ela é fazer. muito, sabe, desenvolvida. Também tem a questão da personalidade, mas a gente vai para um lugar, ela, como é que é seu nome? Né? Ela já chega fazendo amizade. Esses dias a menina foi lá em casa buscar o carro, trabalha no lavador, e aí ela, mãe, você deu o carro para ela? Olha o carro embora. Como assim, gente? E assim, achei engraçado. Ela fala, ela pergunta qual é o seu nome, o que você faz? Ela faz uma análise assim do que tá acontecendo, né? Naquela criança que muito. fica. Aham. Muito assim, sabe, desenrolada. Cara. Uhum. Isso me dá orgulho também. Uhum. Então fala, pô, foi um período triste? Foi. Eu tive que ficar ali 6 horas, 4 horas longe da minha filha. Mas, cara, foi pra educação dela, pro lado dela, esse desenvolvimento social, né? É, social, isso Que ela mesmo. ela tem muito isso. Ela é meio líder, sabe? Esses dias eu vi no aniversário dela, que antes da pandemia, a gente fez, na verdade, no começo da pandemia, a gente fez um sítio do meu pai. E aí tinha umas criancinhas lá, ela, você pega isso, você pega aquilo, você pega aquilo e vai. E aí os meninos maiores, assim, seguindo ela, eu falei, cara... Delegando, delegando. Vai, assim. E eu falei, pô, cara, orgulho, né? Sério, orgulhosa. Tô fazendo assim pra ela se socializar, pra ela ter essa... Claro, ela tem muitas coisas para precisa lidar, precisa melhorar. O gênio muito forte. Mas esse aspecto aí, às vezes a gente se sente culpada, né? Eu me sentia muito, às vezes. Hoje também, que hoje eu fico... Como é que você lida com essa questão, mas aí no inverso? Porque você tá 100%, mas talvez tá um pouco distante daquilo também que você queria estar. Exatamente, né? Na área profissional, né? Porque eu optei mais pelo lado profissional, e aí eu fico com a culpa do filho, né? Exatamente. Você tá com o filho, mas como é que você lida com essa área profissional, né? Então, que nem eu te falei, lembra lá no começo da nossa conversa, eu falei sobre a questão de eu me sentir às vezes para trás, né? Porque às vezes eu olho assim no Instagram de algumas pessoas que fizeram faculdade comigo, já tá fazendo mestrado, já terminou o mestrado, já tá no doutorado. Tem gente que já tá, tipo assim, concursado, que é uma das coisas que mais me pega também, é de não... Porque lembra da essência? Direto vem, porque o problema, amiga, é que a gente liga nessa comparação, né? Exatamente. E aí Mas o que me faz, assim, me sentir muito bem, amiga, é o fato também de eu ver o desenvolvimento da Isis. Porque eu também tenho essa... Assim como você teve a chance... A Alice também teve a chance, né, de ter o social dela e tudo mais. Eu também tive a oportunidade de ter outras áreas da Isis também se desenvolvendo. Então, e vendo isso também, é isso que me faz pensar assim, não, tudo bem, eu dei uma pausa, não é para sempre, né? A Criarte veio também, poxa, eu não posso dizer que eu não sou uma profissional, porque eu sou também, nasceu a Criarte através dessa decisão minha. Então é isso que me faz me sentir bem, me faz me sentir em paz, amiga. Porque assim, acho que o que uma mãe mais sabe fazer é PhD, minha amiga, é se culpar. Se culpar, né? É o que uma mãe mais sabe fazer na vida. Então, se culpar, se cobrar, né? Sempre, nunca tá bom, sempre tem que fazer mais, sempre tá fazendo mais. Hoje, eu não sei pra você como é que foi essa relação com a sua mãe pós-maternidade, né? Porque eu, pelo menos, tinha um olhar diferente demais da criação da minha mãe. Depois que eu fui mãe, eu passei pra você. Porque assim, eu passei a olhar de uma forma muito diferente. Amiga, eu acredito que eu passei até a ser mais amorosa com a minha mãe, sabia? Você Porque, acredita? Por causa da maternidade. Eu comecei... O esforço, o sacrifício, né? Cara, como é, amiga? Olha, às vezes, quando a gente não é mãe, às vezes... Eu ia falar quando a gente é adolescente, jovem também, né? Mas, gente, eu sou jovem ainda. Não, quando a gente não tem filhos ainda, né? A gente, às vezes, olha a maternar totalmente diferente. Cara, não tem como. É totalmente diferente. Então, hoje, o olhar que eu tenho pra minha mãe, amiga, é um olhar, assim... de muito respeito, sabe? De muito carinho, de muita gratidão. Porque tem muita coisa que eu coloco, que livros não me falaram. Tem muitas coisas que nenhuma psicóloga, nenhuma psicopedagoga, nem ninguém me falou. Foi a minha mãe. E uma das coisas, assim, que ela fez por mim, né? Foi o tempo dela, foi muitas orações. Poxa, amiga, minha mãe nunca... E a minha mãe é uma pessoa muito...
Ai, ela é muito otimista. Minha mãe Aham. nunca falou assim, não, não vai dar certo. Ela é bem, Tudo é. que eu falava, mãe, eu quero fazer tal coisa. Por exemplo, mudança num quarto. Uhum. Ai, nossa, eu tava falando isso com uma cliente ontem também. Gente, ontem foi um dia maravilhoso, que, nossa. E aí, e hoje também tá sendo um dia maravilhoso. A gente tava falando sobre adolescente e ela tava querendo escolher um quadro pro quarto da filha dela. Ela falou assim, Jéssica, olha, eu amo Harry Potter hoje. Uhum. Só que amanhã ela vai gostar de outro personagem. Então não vamos escolher esse tipo de quadro, vamos colocar outro tipo de desenho, de imagem, né? E aí eu falei assim, eu lembro quando era adolescente, eu enfiei na cabeça que eu queria um quarto verde. Lembra? Eu lembro do meu quarto verde. Na época final ali do Foi, do ano. terceiro ano. Eu queria um quarto verde, todo verde. Eles compraram um guarda-roupa verde, limão. E eu sempre tive. Os meus pais, o nosso financeiro sempre foi contido, né? Uhum. Mas eles fizeram um esforço e compraram. E era tudo verde, mano. Tudo verde. Então, assim. Sempre bem, né? E aí a minha mãe me apoiou, e tanto meu pai também, né? Me Uhum. apoiou nessa, e eles sempre. Então, assim. Hoje, eu trago para minha criação com a Isis esse apoio, sabe? Você vê que é uma coisa que, assim, é significativa, que não é de, não, nossa, né? Apoiar a escolha, porque às vezes não é nem, vamos dizer, que se eles não tivessem comprado, mas tivesse falado, não pode pintar seu quarto de verde. Já seria. Nossa, não, e exatamente. Não falar, não, porque tá ficando Ai, não, a doido. casa é minha, É. aqui, tipo assim, pô, eles sempre me deram espaço, autonomia para escolher. Nossa, eu escolheria, tipo, eu escolho as minhas coisas desde cedo, que é o que eu faço com a Isis, Aham. que eu te falei, né? Aí eu falo, vai lá, minha filha, pega a sua roupa. Ela vai lá e escolhe a roupa e tal. Então, cara, eu acho muito legal esse negócio de dar essa autonomia para criança e tudo mais. E eu fico vendo isso na lista também, sabe? E quando às vezes eu olho para trás e para esse lado que a gente estava falando de maternidade e tudo mais, hoje eu olho para minha mãe e vejo assim, poxa, só que eu sinto também que ela se culpava demais, sabe? Com esse lado de deixar o filho, né? Porque ela tinha vários, né? Não era só eu, né? Exatamente. Tinha Minha mãe só muito. teve uma, né? Pois é, minha mãe, Uma outra realidade. além dos 5 que era dela, né? Ela ainda teve os 3 do meu pai, que ela ajudou a criar e tudo mais. E trabalhava muito, Jéssica. A carga de horário da minha mãe era muito. Então, cara, e às vezes eu sentia que quando a minha filha nasceu, ela falava assim: não, você tem que ficar com a Alice, tem que ficar com a Alice, tem que ficar com a Alice, prioridade Alice, prioridade Alice. Porque talvez ela se sentia assim. Só que hoje eu falo, pô, cara, eu agradeço demais, entendeu? Queria muito mais tempo com ela. Eu sei porque isso é o primordial da vida. É o tempo que a gente tem com as pessoas que a gente ama, né? Nada que eu der de bem material pra Alice vai compensar um tempo que eu tô com ela. Só que é uma coisa que eu levo pra minha vida, é uma coisa que você me falou. Que é o tempo de qualidade. Exatamente. Não adianta você Não estar lá adianta tá lá 24 horas com com a criança e você tá no celular, você tá cuidando da casa, só dos afazeres domésticos, e aí? Hoje agora, mudando de assunto um pouco, você que tem essa base, essa formação, como é que você acha que as mães que já têm um filho assim, que têm filhos com alguma deficiência, sabe assim, uma deficiência, por exemplo, lembra que eu te falei que a Alice, na minha gravidez, ela tinha o risco de ter síndrome de Down, lembra? E assim, o que me preocupou foi que é uma outra realidade. Porque já é difícil um filho que não tenha nenhuma dessas, né, essas condições. É um assunto que a gente fica com medo de falar, porque às vezes uma palavra que você usa já Pode gerar um desconforto, um desrespeito. Eu entendo. Então, assim, às vezes a minha preocupação era como é que eu tenho que estudar, tenho que me preparar para ter um filho com essas condições, né, com todas essas. E hoje em dia a gente tem, né, várias outras questões. O autismo tem muitas, Tem né? muitas crianças, né? Muitas crianças com autismo, síndrome de Down, com essas questões especiais. Como é que as mães seriam mais dificultoso ainda, mais difícil para essas mães? Amiga, olha, para ser bem sincera para você, eu não tenho essa experiência com uma criança deficiente, mas eu já tive a experiência de ter estágios com crianças deficientes na sala de aula, eu já tive a oportunidade de receber, quando eu trabalhava no SESC, no projeto de leitura de crianças com necessidades especiais, né, dentro da biblioteca móvel, e a gente percebe sim. Então, para uma mãe que tem um filho que tem uma necessidade especial, ela é mais difícil sim. Não vem dizer para mim que não é, mano, que é sim.
Só que uma das coisas que eu acredito que quando um pai recebe essa notícia é trabalhar o emocional, na minha opinião, né? E também com os conhecimentos pedagógicos, psicopedagógicos que eu tenho, eu acredito que a mãe ela precisa trabalhar a aceitação dela primeiro, amiga, que ela vai ter um filho assim. Porque às vezes o pai, ele não aceita que o filho dele tem essa necessidade. Isso. E aí ele limita essa criança a receber os auxílios que ele precisa. Porque ele quer, porque o pai ele quer dizer assim, não, meu filho ele não é assim, porque ele quer que o filho dele seja incluso. Ele quer que o filho dele seja igual a todos. E na verdade, ninguém é igual a ninguém, independente da sua necessidade, no caso específica, física, ou neuromotor, ou neurológica, enfim. Independente, essa aceitação. Eu vou ter um filho autista. Né? Ou, na verdade, eu não tenho como identificar isso antes, né? Eu tenho um filho autista. E aí? E agora? Se a Isis fosse autista ou tivesse um outro tipo de deficiência ou um tipo de necessidade especial, o que eu faria? Eu iria estudar, né? Eu aceitei, é isso, a minha realidade é essa. Eu não iria partir para a tendência vitimista. Ah, tadinho do meu filho. Eu não posso ensinar ele a ter esse limite porque ele é autista. Ah, não, meu filho, ele não pode... Não, ele tem que ser tratado diferente sempre, porque, pelo amor de Deus, meu filho é autista. Sim, o meu filho, ele é diferente, sim. Ele precisa de um tratamento, sim, diferente. De cuidados especiais. Mas eu preciso estudar. Eu acho que as mães precisam estudar sobre isso. Nós temos recursos públicos nessa área, atendimentos públicos nessa área. Tem alguns que não tem algumas... como que eu posso dizer? Algumas complicações da própria deficiência que não tem, que precisam ser recursos pagos, né? Mas a gente precisa estudar, aceitar. Às vezes você quer que o outro aceite seu filho se nem você está aceitando o seu filho com aquilo. Então, meu ponto de vista é esse, amiga. É estudar sobre isso. Não é a mesma coisa de que ter um filho que tem de um filho que não tem. Tem pais que têm um filho que não tem e tem um filho que tem. Tem os dois para lidar. As duas realidades, né? E depois disso, amiga, é fazer com que... E assim, a luta dessas pessoas também para a sociedade, entender isso, também é muito maior do que a nossa. Às vezes seu filho tem um comportamento numa sorveteria, ele grita com você, seu filho não tem nenhuma necessidade especial, né? E aí seu filho grita com você, ele te dá um tapa e as pessoas já olham pra você e julgam você de um jeito, de que você não tá criando seu filho direito, e às vezes tem um grau de autismo que a criança, ela tá sempre se comportando com um pouco mais de agressividade, por causa que daquela necessidade, né? E aí, o que acontece? O pai às vezes não consegue nem sair na sorveteria. Ele priva o filho de levar ele para um lugar público pelo que as pessoas vão falar. Porque nós olhamos para aquela criança e já fica até com medo daquela criança. Ou às vezes não deixa nem o seu filho brincar com aquela criança. Então a gente, assim, não é fácil, amiga. Não é fácil, mas eu acho que o nosso papel Tem o nosso saudoso Paulo Gustavo, tem a mãe perto. Gustavo, gente. Nossa, eu senti como se fosse alguém do próximo. Eu também, da minha família. Cara, que sensação. Oh, Deus. Nossa, aí tem um filme, uma fala do filme da minha mãe, uma peça, que ele fala assim, criar é difícil, criar. Entendeu? Porque parir... osso também. Mas assim, não. Nem se compara. Não. Nem se compara as questões, tudo isso que vem na gente, porque você tá formando um ser humano. Exato. Cara, que responsabilidade, né? Que responsabilidade, pra quem não tem filho aí ainda, cara, que responsabilidade. Que responsabilidade você tá colocando alguém sabe assim, o caráter, tu tá forjando essa pessoa que você, cara, você quer que, né, seja uma pessoa de bem, ou que você quer que, né, que viva bem. Que viva bem, que seja feliz, que tenha todas as possibilidades, que alcance seus sonhos. Que não cometa os mesmos erros que nós, exatamente. Cara, e aí você fala, meu Deus, você quer ser melhor do que a sua mãe foi pra você, seus pais foram pra você, e aí melhor do que você tem sido pra você mesmo, e fazer que aquele ser humaninho cresça, né, protegido e tal. Mas que responsabilidade, cara, que a gente coloca sobre nós. Por isso que vem muita culpa, né? É verdade, gente. Então, criar é difícil. Criar é difícil. Eu falo até, às vezes, assim, nossa, dá comida, roupa, essas coisas, fichinha. Por isso que... O educar... Por exemplo, esses dias eu tava falando com não sei quem sobre ter outro filho, né?
E aí eu falei, cara, não é nem questão financeira, que é osso, né? Parto, se você for ter na rede pública, tudo bem, mas mesmo assim, tudo é muito caro, enxoval, tudo. É caro, mas não se compara o tempo que você tem que investir naquela criança. Meu amigo. Cara, E você, eu sempre, o Vini, o nosso jargão, resume a maternidade e a paternidade em uma palavra: paciência. Paciência, né? Não tem outra, na minha opinião. Ah, mas não é amor? Não é carinho? Não, é paciência. Essa é a minha palavra-chave. Se você tiver paciência... E tudo é tão, sei lá, você falou uma palavra, é romantizado, né? Por exemplo, quando eu estava grávida, as pessoas, Deus, o ventre, não sei o que lá, e eu aqui, ó, passando mal, vomitando, 9 meses, eu emagreci na gravidez. Nossa, como que pode, gente? A pessoa que tem tão predisposição a engordar, eu emagreci. Não é isso, mas a pessoa engorda, ela ganha peso, como é que emagrece, né? E aí, cara, e assim, uma coisa muito assim que ninguém fala, e eu gosto de falar coisas que ninguém fala. Eu conversei com a minha mãe uma vez assim, falei, mãe, eu não sei se eu amo a Alice, grávida, né? Acho que nos 8º mês. E ela ficou assim, não sei o que lá. Depois ela falou assim, não, mas é normal. Porque você não conhece ainda. Se eu hoje tivesse um filho, talvez outra gravidez, né? Outra gestação, talvez eu já saberia como é esse sentimento, já passou, parâmetro, né? Exatamente. Você sabe que você vai amar, né? Porque o amor é um sentimento, cara. Lógico. E o que é sentimento? É involuntário. Você não escolhe ter raiva da pessoa. Você não escolhe hoje amar alguém. Vem. É tão divino, né? Que eu acho que até é hormonal, né? Sério, porque a ocitocina, né? Aquele que é do leite, ele faz essa questão de amar mesmo, ele tá... Cria uma conexão, né, com a criança. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu falava, eu cantava pra minha barriga, quando sentia uma sensação, mas amor, aquela coisa assim, porque eu não via, né? Então, quando ela nasceu, cara, quando a médica encostou, assim, aquele rostinho assim, no meu rosto, e eu falei, doutora, e aí, ela tem, né? Ela falou, não, vou fazer a conceição, mesmo assim, eu só queria saber, pegar, e de estar tudo bem, porque tinha a questão do coração, né? Que eles tinham essa questão da válvula do coração dela. E aí, cara, que sensação, os dias foram se passando, eu tinha ciúme, parecia uma galinhazinha, né? Pega meu filho, passa o gel. Agora, tudo, pega tudo. Passa um gel na mão. Mentira, né? Limpa essa mão, pra minha filha aí. Então, cara, que sensação que vai crescendo. Nasce um filho, nasce uma mãe. Cara. Exatamente. Mas não é com um passo de mágica. Hoje, nem sem pensar nenhuma vez, nem eu daria minha vida pela Alice, sabe? Eu também. Sabe, você fala assim, aquele amor que tá te xingando lá, porque às vezes eles falam, você é muito chata, né? Você é muito chata, mãe, você não sei o que lá, você não me ama. Não amo você mais. Ela falou esse dia, eu não gosto mais de você. Eu falei, nossa, Alice. E mesmo assim, aquilo, sabe que aquilo lá é tão, né? Mas eu acho que é muito importante. Tem gente que às vezes pode até levar pro lado pessoal isso. Porque essas falas da criança, maturidade, né? emocional que a mãe tem que ter. Que também vai evoluindo conforme o processo. Porque, cara, você nunca teve um filho, né? Ali, a gente aprende na raça. Não vem por mais que tenha... Eu sei que é muito importante. A gente tem a teoria montessoriana, né? Que eu não sou... Lá em casa a gente não tem uma educação específica, a gente não tem uma bandeira só, né? Assim, a gente tenta conciliar a tradicional, a positiva, o conhecimento montessoriano e tal. A gente mescla um pouco de cada ali, e o nosso principal é o cristão, assim, né? Aquilo que a palavra de Deus fala, enfim. A gente às vezes se perde um pouco, mas tá indo, vamos lá. E aí a gente tem essa questão do Montessori, e ele fala sobre o pai estudar para ser pai. Sabe, é importante, você que pretende ser pai, eu acho interessante sim, assistir live, ler, sabe, assistir vídeo, é importante sim, você se manter. É uma coisa que você faz por, né? Sim, mas isso vai te preparar 100%? Nunca, assim como nada, você saiu da faculdade de Direito top, pronta? Ih, minha amiga. Nossa, eu falava, gente, meu Deus, medo, imagina 15 crianças de uma vez, meu Deus. Não, quase. Não é? Infartou lá, caiu dura. Que sensação, chama o SAMU. Tem ainda bem que a gente está falando para pessoas adultas aqui, mas tem uma palavra bem assim que um amigo advogado falou para mim, Amanda.
cabaço, ele falou, só você vai passar. Mas cara, não Entendeu? tem como. Quando quebrar, você vai. E é lógico que até hoje eu tenho algumas audiências me dão um certo nervosismo, que é normal, me faz preparar mais. Tranquilo aí? Tranquilo aí? Meu Deus do céu. A gente extrapolou o tempo? Já, né? Mas essa. Que é muito assunto. Ixi, assunto aqui. É que vai o dia inteiro. Se deixar. Mas nem sei que não estava falando o quê? Então, a gente já falando sobre a questão de que é importante a gente se preparar para ser pai e mãe e tal. Porque vem. De quebrar isso aí, né? Quebrar o cabaço de tudo. Na maternidade a gente vai vir. Só que quando na gravidez, eu diferente de você, não planejei minha gravidez. As pessoas falam assim, foi um acidente. Não existe acidente, né? Não existe. No máximo um dolo um dolo eventual, né? Você assume o risco, é isso? Você assume o risco. Você não quer que aquilo aconteça, mas você assume o risco se vier, né? Exatamente. Veio. Mas aí eu comecei a ler, né? E é importante, cara, pra gente não seguir nesse fluxo assim, vai indo, deixa eu levar. Exato. Não tenho essa filosofia, não tenho. É claro que a gente tem que ser mais leve de vez em quando, sim, é importante demais. Mas quando surgiu essa oportunidade do podcast aqui, eu pensei em você porque justamente a gente conversa muitos assuntos que como eu e você temos muito em comum, eu penso que outras pessoas têm, que é maternidade, casa, porque a gente é uma pessoa até organizada, né? Você é muito mais, né? A pessoa tem uma lista, tem um checklist de questões domésticas, né? Serviço doméstico, tirar o lixo, lavar a louça. Pessoas doentes que fazem isso. Se você fosse signo de Virgem, cara, seria assim, acho que é o seu ascendente, né? Mas assim, marido, casada, essa questão profissional, e aí de estudar e tudo mais, você está sempre tentando, né? Você está antenada em tudo. Se equilibrar. Ser resiliente, né, amiga? Exatamente, amiga. De ser tudo isso. Que é uma coisa que às vezes eu não vejo muito nos homens. Que eu trago assim, porque por que isso sobrecarrega muito a gente? Né? Por que a gente tenta dar conta disso tudo? Será que é da gente? Será que é da mulher? Ser multitarefa, né? Eu acredito que é também do processo de criação das nossas décadas passadas, amiga. Eu acho que porque nós somos produto de meio tudo, desse... né? Então eu acredito que o homem não foi ensinado a assumir a consciência dessas responsabilidades, na minha opinião. Essa mentalidade patriarcal, eu acho que ela vem deixar não só a mulher, mas como o homem também meio sufocado. Sabe por quê? Porque às vezes eu olho um homem que é um pouco mais emocional, que é um pouco mais... E ele se sente meio assim, né? Porque, qual é a figura, qual é o ideal masculino? O ideal masculino é um homem forte, um homem que não... Provedor. Lembra aquele engole o choro? Não chora, porque você é homem não chora. Entendeu? Tem que dar o exemplo. Tem que ser de força dessa casa. De força, tudo mais. E aí, para a mulher, mais essa questão. Mas eu vim de um lar matriarcal, basicamente matriarcal. Que a mãe era a figura sempre de... Às vezes eu tento reproduzir isso, me sinto um pouco esgotada, entendeu? Porque a gente busca toda essa... Só que eu, no meu ideal de mundo, seria uma coisa assim, a mulher tem a opção de fazer aquilo que a gente faz, você escolher ficar em casa e optar por trabalhar fora. Isso é liberdade, ninguém é menos mãe, ninguém é menos profissional. Exatamente, eu acredito nisso também. E o homem também, né? Exatamente. Amiga, o Vini vem de um lar patriarcal, eu vou falar pela experiência do Vi, né, como homem, no caso. E o que eu acho muito legal no Vini, assim... é que ele mostra as fraquezas dele, entendeu? Ele compartilha isso. Por exemplo, o ideal nosso era que eu não precisasse criar-te um exemplo, né? Mas, cara, ele precisava, sim, de um apoio financeiro. E ele não me pressionou em nenhum momento e tudo mais. Eu tive a sensibilidade para entender também isso. Mas, assim, a gente sempre... O que eu quero dizer? A gente desconstruiu esse conceito de que ele tem que manter tudo, se virar, e que é a responsabilidade dele, e que eu tenho que cuidar da criança, e eu tenho que dar conta da casa. Ou seja, ele trabalha fora e ele não pode lavar uma louça, porque ele trabalha fora. Essa é a minha responsabilidade. Então, graças a Deus, a gente conseguiu desconstruir esses conceitos, e lá em casa a gente consegue entender qual é
a necessidade hoje, o nosso financeiro, eu preciso ajudar. Isso é fato. Entendeu? Exatamente. Até porque a pessoa vai trabalhar todos os períodos do dia, ele é obrigado a trabalhar todos os períodos do dia para poder dar conta do financeiro lá da casa. Entende o que eu quero dizer? Não, você não fica é. 100% com a responsabilidade de educação. Exato. Da Isis. Não, então a gente consegue fazer os dois juntos? É possível? É possível. A gente faz os dois juntos. Que é uma parceria. Que Exatamente. eu acho que é o ideal, que seria muito mais fácil para muitos casais se isso fosse bem Só que não é perfeito, tá, amiga? Não, claro, todo mundo tem. Tem hora que eu sinto a necessidade. Eu queria estar no lugar do Vinícius. Estou trabalhando aqui agora. Né? Ou, não, mas a Gé, meu Deus, eu tô sobrecarregada no serviço também. Ainda tem que ajudar a lavar uma louça, no caso, o Vini, né? Mas ainda assim, cara, eu acredito que a gente busca esse caminho. Não é perfeito, não vai ficar. Nada é perfeito, mas buscar todos os dias essa parceria, amiga, esse respeito é muito importante. E é legal, porque ele desconstrói esse lado machista, né? De, tipo, Exatamente. Tem gente que acha que o feminismo é o contrário de machismo. E não é. O machismo é o homem como superior, né? E o feminismo não, ele busca a igualdade de gêneros. Porque se a gente olhar para a história, a gente não tinha responsabilidade, a gente não tinha... para abrir uma conta no banco, você precisava da autorização do seu marido. Entendeu? Tem algumas culturas em que o homem tinha o tamanho da vara que podia bater na mulher. Entendeu? Assim, a mulher podia ser disciplinada pelo homem, entendeu? Era como se fôssemos... o homem era responsável civilmente pela mulher. Então, cara, o feminismo é essa luta pra gente votar, pra gente ter voz, pra gente estar aqui hoje. Falando sobre essas coisas. Para você poder hoje, para a sociedade hoje entender que você vai sair para trabalhar, como a gente estava dando agora, e seu marido ficar com a sua filha em casa, não faz ele menos homem. De jeito nenhum. Ele não tem vergonha disso, amiga. Eu acho isso muito legal do Vini. Isso é muito legal, cara. Porque às vezes a sociedade acha isso, entendeu? E a mulher, para mim, quando eu vejo uma mulher que ela fala mal do feminismo, ela não entende, ela não sabe o que é. Ela talvez associe o feminismo a achar que a mulher quer colocar o homem em segundo plano. E não é. É a igualdade. É a igualdade. Exatamente. Entendeu? Eu queria fechar só esse negócio da postura do Vini, né, que você levantou, da questão do homem, diante dessa situação também, dessas questões. Amiga, ontem teve uma fala, que a gente fechou a nossa noite ontem com essa fala, e foi muito importante pra mim. Eu cheguei do meu Vale Night, que já tava dormindo, não cheguei de madrugada. Cara, que evolução. Não, né? Imagina só, cheguei agora. Olha só, amiga, criança jantada, no horário, dormindo, bem alimentada, alimentada afetivamente, porque ele fica com ela, dá carinho, colocou ela na cama pra dormir, e ele foi dormir. E eu cheguei no meu Vale Night, e eu não fui fazer nenhuma imaginação, assim, eu cheguei, deixei minha bolsa e fui lá no quarto. E eu deitei a cabeça assim no travesseiro e falei, e não acordei, ele, né? Falei assim, oi, Vi, cheguei. Aí ele falou assim, cara, tô tão feliz que você se permitiu sair um pouquinho, sabe, amiga? E não é que o Vinícius é melhor que ninguém, não, cara, não é isso, não. Mas é porque ele se permitiu desconstruir e, tipo assim, entender que eu também tenho a necessidade de sair um pouquinho com a minha amiga, de lanchar fora, sei lá, fazer qualquer coisa que eu quiser. Exatamente. Seu. Exatamente, ficar feliz por o outro. Exatamente, eu acho que é a maior prova de amor que a pessoa pode ter. E realmente, e aí o Vale Night dele é Vale Dia, né, porque ele vai pescar amanhã. A pescaria dele, então... E é isso. Ele quer entender também que ele tem o tempo dele. Exatamente. Eu confesso pra você que o meu jeito controlador de ser queria controlar até a pescaria. Eu falo pra você, você pode pescar só tal dia, da programa, né? E eu também tô lutando pra desconstruir essas coisas em mim. Gente, gente, não tem pessoas perfeitas que entendem, não. É um trabalho, é você se permitir trabalhar isso todos os dias. Então eu tô trabalhando também. Cara, o Vini também tem o direito de fazer as coisas só dele. Que ele quiser fazer. Que não me desrespeite, que não desrespeite a família dele, tá ótimo. Né? Porque eu também não acho justo o cara, vou pro meu Vale Night, bebe até lá, não sei o que, chega, metendo o pé na esposa. Aí também é falta de respeito. Agora, vocês quiserem sair, beber com seus amigos, jogar bola, cara... Saudável, né, cara? Não, bicho. 10 anos. Você que teve a iniciativa de construir esses conceitos? Ele que me pediu, cara. Foi ele que buscou. Como que foi isso, né?
ele falava, foram discussões, até de gritos, assim, tipo, Gê, cara, para de ser assim, mano, porque o meu pai, patriarcal, né, o que meu pai falava, tava falado, entende? Então eu vi, ele não teve filho homem, então eu cresci tendo essa, às vezes, postura, né, de uma criação de como se eu fosse não como se fosse um homem, mas assim, essa rigidez. E eu trouxe isso do meu pai. Então o Vinícius falou assim, cara, para, você não é seu pai, um exemplo, né? Calma, aqui eu também tenho vontade. Uma das vezes que mais me quebrou, assim, que fez eu repensar a minha postura, foi quando o Vinícius falou assim, mano, eu também tenho direito aqui nessa casa. Você vive falando... Porque o direito educacional é todo direito em si, né? É lutar pelo direito do indivíduo, lutar pelo direito da criança. Aí ele fala, você fala de direito de criança, direito da Isis. E o meu direito, mano? Eu também moro nessa casa. Porque, cara, a gente tem às vezes uma ideia de relacionamento, de romântico, assim, de que os dois viram um só. E que se eu suprir minha necessidade, eu tô suprindo a necessidade do outro. E não é. Cada um tem as suas necessidades. Você gosta de pescar? Eu odeio pescar. Eu odeio. Mas seu marido, pô, se desestressa pescar. Eu gosto, é o jeito que ele se vê, né? Então, o que fez eu pensar isso foi ele se posicionar e falar. Ele falar, cara, eu não tô feliz assim. Eu não tô feliz assim. Eu preciso, ou você muda, ou como é que a gente vai fazer? E aí você pensa, o que é como que a gente vai fazer? O que é? É o fim de um relacionamento, pô. Não é que ele não me ame, mas, pô, nesse negócio de amor, né? Amor e tal. Você falou sobre sentimento, eu também acredito nisso, e também acredito que o amor é uma decisão. Você decide amar aquela pessoa. Só que o amor, ele não pode te matar. Não pode tirar a sua personalidade. Anular, essa é a palavra. Então foi assim que a gente foi desconstruindo. Foi ele se posicionando e falando assim, Gé, cara, eu não tô feliz. Porque se ele fosse aquela pessoa que sempre tivesse ali... Aceitando, exatamente. E eu precisei disso, cara. Porque, ó, imagina só, a mãe controladora que eu não sei... Eu ainda sou muito controladora. Não tô falando que eu mudei 100%. A minha busca é mudar, se eu puder, 100%. Mas imagina o ser controlador que eu não seria se eu não tivesse esse relacionamento. Né? Essa pessoa pra me ajudar. Igual você falou, eu acho que a maternidade, o trabalho, o relacionamento, equilíbrio, né? Equilíbrio. Eu tenho ela tatuada aqui, né? A palavra tatuada na minha perna. Eu acho que eu tinha que ter tatuado no braço pra poder ver mais, né? Vou tatuar de tatuador mais tarde. Cara, porque, velho, equilíbrio é tudo. Entendeu? Você saber o que fazer, na hora que fazer, né? O que fazer no momento certo. É saber que você vai lidar tranquilo, porque esses extremos, cara, sempre... Extremos. E o Vinícius fala exatamente isso. Ele fala assim, cara, você é 8 ou 80, mano. Não, aí não, vamos dividir isso, vamos achar um jeito aí. E, gente, olha, cara, ele também tem os defeitos dele. Não, e que também ele se permite trabalhar. Porque, por exemplo, às vezes o Vini ficava muito assim, aéreo também das coisas, né? A Jé tá fazendo, né? E é muito, pô. E vem esse comodismo, né? É isso. E mas quando a gente se decidiu desconstruir e melhorar, tem muito que melhorar ainda, mas estamos no caminho. Ai, amiga, fico feliz. Muito obrigada pelo nosso bate-papo de hoje. Tá tudo tranquilo? Mais alguma questão a ser levantada? 5 horas. 5 horas. E passaria muito mais, né? Eu também, amiga. Cara, muito, muito bom conversar com você, cara. Você me incentiva. Toda vez que eu converso com você, a sua energia. Eu acredito nessa questão de energia, sabe? De pessoas que emanam coisas boas, sabe? Aquela pessoa que... Obrigada. Tinha amiga que chegava e falava, você já saía pior que você tava, mano. Tudo bem? As dores, não sei, na maioria das dores constantes, sabe? E você é uma pessoa alto astral que compartilha dos mesmos, sabe? Aquelas mesmas frustrações. E a gente, por isso é muito bom falar com você sempre. Obrigada. E é muito, sabe, cara, você compartilha muito, sabe que você tem muito a oferecer para a sociedade. Como uma boa mãe, uma ótima profissional. Ai, um pouquinho da Criarte, fala um pouquinho. Gente, Criarte, faz o seu favor. Achei que esse momento ia chegar. Gente, a Criarte, nós criamos quadros personalizados, né? Quadros decorativos. A gente tem já muitas opções lá no nosso Instagram, é o @criartejm. Nós fazemos entregas.
E nós temos várias medidas de quadros, amiga. A gente tem vários modelos. A gente tem agora o modelo mosaico sem moldura, que é o modelo com a placa de MDF, que inclusive você é minha cliente. E nós trabalhamos... A nossa filosofia, assim, de vida é criar com o cliente mesmo. É ele chegar com a gente e falar assim, olha, eu tenho uma ideia, tal, eu gostaria que fosse assim. E a gente tentar chegar naquele ideal que o cliente quer. E tanto da medida quanto da arte que vai ser utilizada naquele quadro. E principalmente assim os presentes. Eu amo quando é presente também, porque a pessoa chega e tem muito quadro que é a identidade, a pessoa quer dar aquele quadro falando alguma coisa, porque o quadro, gente, ele é um texto, só que ele não tem palavra, é uma imagem, né? Ele fala com você. Um sentimento, né? Exatamente. Então, é isso que a gente busca na Criarte. Então, quando a pessoa ela fala assim, cara, eu tenho uma amiga, inclusive a Tainá, ela vai... ela até falou comigo há um tempo atrás para presentear, né? A mãe dela, por exemplo. E aí a Tainá, ela falou, cara, olha, eu quero fazer com foto, porque é a história da minha mãe, é a história do maternar dela. Cara, isso é o máximo, assim, é poder construir um quadro que vai contar a história do maternar daquela pessoa, imagina? Então, assim, essa é a nossa filosofia. E aí E aí lá no nosso Instagram tem o link do nosso WhatsApp, que é onde é feito os nossos pedidos. A gente também bate um papo no direct, dá informações, tá bom? Às vezes, gente, eu fico um pouco sumida lá nos... Porque não dá para atender todo mundo. Dá, ou às vezes... Dá para atender, mas no tempo. No mesmo tempo, exatamente. Mas assim, às vezes a gente fica um pouco sumido nos stories, né? Mas... É por conta da minha demanda também, porque a minha prioridade, amiga, é a minha família, né, e tal. Mas, gente, é isso aí, tá? Você quer dar aquele presente diferenciado, quer decorar sua casa, seu quarto, seu espaço de trabalho, fala com a gente lá. Aquele do meu pai que você fez, não sei se você lembra do Dia dos Pais. Eu lembro. Um coração, né? De foto, exatamente. Cara, aquilo lá, tanto que meu irmão que mora nos Estados Unidos, eu pedi pra ele mandar algumas fotos, né, que ele tinha com meu pai, com os netos e tal. E aí ele mandou, quando eu mandei a arte pra ele, aquela que você mandou, ele falou, meu Deus, que coisa linda. Ele achou, foi você que fez? Eu falei, não, olha ali embaixo, tem esse arte, pensa. Ele falou assim, que ele postou tal, porque aquilo lá tocou, né? Você mostra, ali tem algumas fotos, alguns antigas, né? Você pode tirar foto da foto, que a gente também tenta trabalhar lá no nosso, na criação. E aí aquele em formato de coração, acho que remete muita coisa, né? Sim. Trabalha muito. Esse emoção não fala muita coisa, mas... eu acho que, sabe assim? É onde você quer atingir, né? Exatamente. Eu vou na casa do meu pai, ele pendurou o quadro, tudo. É tão, né? Às vezes você não consegue. Tem gente que tem dificuldade de falar para a pessoa que ela sente, tem gente que tem dificuldade de escrever. E às vezes você, colocando uma foto ou uma imagem, uma outra imagem que represente aquilo que você quer dizer para aquela pessoa, né? É muito importante. E às vezes a gente também está perdendo, com essa questão do meio digital, perdendo o hábito de revelar fotos, né? Você perde tudo. Exatamente. E aí, essa possibilidade de você moldurar, né, a foto, cara, E aí você passar... Eu tenho certeza que toda vez que seu pai passa por esse quadro, às vezes ele não teria nenhuma foto atual revelada com seu irmão dos Estados Unidos, por exemplo. Mas agora ele tem, entende? Ele vê lá, lembra, enfim. É muito legal. E aquele negócio que a imagem fala mais que 1000 palavras. 1000 palavras, né? Ali um momento guardado, que sabe que... Cara, é muito bom. Eu recomendo. Recomendo. Obrigada, amigo. Aquele quadro do escritório, por exemplo. Nossa, deu um outro. Todo mundo que chega... Pô, quadro legal, não sei lá. Então, nossa, tá ficando chique o escritório, não sei lá. Olha, eu invisto. Lógico, gente. Os quadrinhos, tal, que você fez aquele que me presenteou. Ai, gente. Deu um charme no ambiente. A decoração, ela é muito... Né, ela é muito importante. Eu preciso estudar muito ainda sobre isso, sobre essa parte da decoração de interiores, por exemplo. Não sou expert, gente. A minha área mesmo é a criação, nos programas e tal. Eu tento conciliar, sim, alguns conhecimentos para poder ajudar o meu cliente a ver qual é a melhor combinação, né, daquele ambiente e tudo mais. E tamo aí, cara. Criarte. Olha aí, ó. Olha, que legal aqui no... Eu acho que tem que ter. Eu acho que poderia ter 2 quadros. Um quadro com fundo amadeirado também, um pouco mais amarronzado, mais escuro, para dar um contraste com a madeira mais clara. E uma frase que fale o que é esse ambiente aqui. Que a pessoa chega de conversa, risada, bate-papo. Legal aí, hein? Ó, a pessoa já chega e já... Ó a Criarte patrocinando aí o botão. Ó, patrocínio. Quem sabe?
não rola. Chega aqui nos como é que é? Nos recebidos. Tem que fazer história, não por favor, hein? Então, é isso, gente. E você pode ter certeza que aquele espaço tá ali sem nada, ia ficar muito mais legal. Não, mas gente, o quadro, ele... Cara, quando você chega... Todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, eu tenho certeza, quando ele chega num ambiente que tem um quadro, cara, não tem quem não consegue olhar para um quadro, sabe? Independente que, por mais que você não se identifique, por mais que você ache feio, mas você olha. Você vê que aquilo ali é uma mensagem. Exatamente. Ontem eu fui, eu não me lembro, acho que foi... Cara, foi na consulta da pediatra da Isis. A gente tava lá e no consultório tinha um quadro, mano. Eu fiquei pelo menos ali 1 minuto concentrada olhando aquele quadro. E era uma pintura linda também, assim. Então não tem. O quadro, ele é uma coisa essencial, na minha opinião. Não é só porque eu faço, mas porque ele é para o ambiente. A arte, exatamente. É verdade. Independente. Cria arte, gente. Você cria uma arte, né? E com você, porque eu quero que tenha a essência do meu cliente. Eu não quero que tenha só o trabalho da Criarte. Não, é você que tá ali naquele quadro, entendeu? Ah, sim, muito legal, né? De verdade. Isso é muito legal. Quando eu vejo a deusa Glenis lá, eu falo, pô, é justiça, né? É trazer um pouco de justiça. E é o que te representa, né? É o que representa a minha profissão. Porque eu sei, as pessoas falam, isso é piegas, não sei, mas eu fico muito feliz. É gratificante ligar para um cliente e falar, resolvemos o seu caso. Você sabe? Teve justiça por você, foi feito justiça para você, né? Tá tudo certo, resolvemos, porque é uma questão emocional muito grande que está envolvida numa ação judicial. As pessoas não se dão conta disso. Mas tem aquela questão, sabe, meu processo, aquilo ali, por exemplo, questões que envolvem guarda de criança, que envolvem pensão alimentícia, isso gera muita emoção. E quando você liga e fala, deu certo, seu filho, nossa, eu já fiz uma busca de menor, que, cara, quando eu vi a mãe abraçando um filho que tinha 2 anos que ela não via... Ai, meu Deus. Cara, questão de alienação parental, o pai não deixava ver a criança, e aí o juiz mandou, vai lá buscar. Cara, eu me arrepio, porque eu quis filmar, claro, preservando a identidade, só que eu falei, não, aquele momento é dele, meu, é deles com você. E é meu também, porque, assim, de eu falar, meu Deus, a minha profissão tem um lado, assim, de eu poder dar essa oportunidade da pessoa. Sim, tem um valor muito grande. Tem um valor, assim, sim. Todas elas têm, né? Só que, assim, pra mim, eu tô falando Sim. como esse sentimento que eu tive, da primeira vez que eu vi a advocacia desse modo, de falar, cara, é significativo. Uma mãe encontrou um filho. Transforma histórias, né? Reescreve histórias. Não é só dinheiro, não é só... Isso vem, né? Porque tá servindo o próximo, cara. E foi muito legal. E quando você fala assim, o cliente vê, e quando eu olho para aquele quadro, é isso que eu vejo, de fato. E a justiça, tá? A balança justa. E também, às vezes, um cliente vem procurando de toda forma injusta, de forma assim, não, só quer saber dele. Eu falei, não é assim. A gente também tem um outro lado. Tem um outro lado. Então, quando você fala de justiça... Eu sei que o advogado é muito parcial. A gente tem o nosso lado, né? A gente tem que puxar a sardinha para alguém. Mas eu tenho que sempre aconselhar. Falar, olha, você tem que ser justo com a pessoa. Então, eu acredito quando você fala que olha para o quadro e vê o cliente. O seu cliente tem que se ver ali. Isso mesmo. Essa é a nossa essência. Porque eu vejo ali. Eu falo... Aquele doce bom. Depois eu vou postar no Insta lá, o que a gente já fez aquele Reels. Foi legal. E aí, mas eu vou postar uma foto lá para mostrar assim, o que significa para mim aquilo lá. Mas obrigada, amiga. Obrigada pela sua participação. De verdade. Deixa o seu arroba aí do seu Instagram, pra gente... Beleza, gente. Ó, o @criartejm. Segue lá, porque não é só para acumular seguidores, não. É porque a gente está sempre divulgando e tal, e você vai tá acompanhando. Às vezes você olha lá e ainda não encontrou aquilo que você gostaria. E aí, de repente, nossa, era isso aqui que eu estava procurando, entendeu? E a gente está à disposição para trocar uma ideia. Às vezes a pessoa, ela não quer comprar naquele momento, ela não está nem podendo, mas ela quer saber, ela quer informação. Isso, e a gente está super disponível. Beleza, então. Obrigada, amiga. Valeu, amiga. Valeu. Obrigada, gente. Um beijo. Gostei. Quiser chamar de novo, tô à disposição. Tô dentro. Opa, tô.